Oi. Boa tarde. Espero que todos tenham apreciado a culinária brasileira neste primeiro almoço oferecido pela organização da 24ª Assembleia Geral da FIUC. Vamos agora dar início às nossas atividades e, para isso, convido a vice-presidente da FIUC para presidir essa sessão, a professora Thérèse Lebrun, da Universidade Católica de Lille, na França. Thérèse Lebrun is the Delegate President Director for Social Health at the Catholic University of Lille, where she was President Rector from 2003 to 2012. She has been President of UDESCA, Union of the Catholic Higher Education Establishments, and its President Member of FUCE Administrative Board, Federation of European Catholic Universities, and IFCU Vice President for Europe. Graduated from IESEG, she owns a doctorate in economic science, Paris University 1, and an habilitation to lead researchers, University of Lyon 2. Researcher at INSERM, National Institute of Health and Medical Research, a health economist, she contributed to create and manage during 15 years the Department of Economic and Healthy of a research center associated with CNRS. Please welcome Thérèse Lebrun. Bonjour à chacune et à chacun. Nous savons que le début d'après-midi après un bon repas est toujours difficile. Et puis nous avons un peu de retard sur le programme. Donc nous allons essayer de pallier ces éléments de façon à avoir du temps pour écouter nos intervenants, bien entendu, pour avoir un temps de discussion avec la salle avant les ateliers qui auront lieu ensuite et l'office. Tout va bien? Alors, tout d'abord, je voudrais appeler à la table le professeur Mario Sergio Cortella. Merci de me rejoindre. Et appeler en même temps le professeur Oda Matar-Némé. Nous nous connaissons Oda depuis un certain nombre d'années. Je vous en prie. Avec la question cet après-midi de nous demander quel professeur pour quelle université. Le professeur Britt-Marie Barth, hier soir, lors de la conférence inaugurale, s'était attaqué à répondre à la question suivante. Quels sont les nouveaux enjeux, défis pour les universités catholiques, les nouvelles questions qui se posent au monde et à ces universités, et en même temps, du coup, quels nouveaux étudiants et quels nouveaux enseignants. Le professeur Mario Sergio Cortella, qui va donc prononcer cette conférence introductive, tandis que le professeur Oda Matar-Némé va lui répondre, avant la discussion avec la salle, est un philosophe brésilien. Mario est titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en sciences de l'éducation de l'Université catholique pontificale de Sao Paulo. Il est maintenant professeur titulaire du département Fondements de l'éducation et y enseigne les sciences de l'éducation en 3e cycle, après 32 ans passés au sein du département Théologie et sciences des religions. Plusieurs compétences simultanées. Il est aussi professeur invité à la Fondation Dom Cabral et à la FGV et a été secrétaire municipal à l'éducation à Sao Paulo en 91-92.
Mario, vous possédez une vaste expérience dans le domaine des sciences de l'éducation et vous vous intéressez particulièrement au thème de l'éducation libératrice, de l'éthique, du multiculturalisme, de l'anthropologie philosophique, de l'épistémologie et des programmes d'études. Demain, nous parlerons de la connexion des savoirs et des disciplines et du dialogue entre elles. Je pense que vous en êtes déjà un très bon exemple. Vous avez écrit de nombreux ouvrages dans votre domaine. Je présente immédiatement Oda Némé, doyen de la faculté de philosophie et sciences humaines à l'Université Saint-Esprit de Kaslik au Liban. Vous êtes professeur, Oda, de philosophie moderne et contemporaine, vice-présidente aussi d'USF Île-de-France. Vous nous direz peut-être Université sans frontières, merci. Et vous avez présidé la commission des programmes à l'USEC, l'Université Saint-Esprit de Kaslik. Vous êtes experte dans le synode patriarcal maronite, membre des laboratoires de recherche CISA à l'Institut catholique de Toulouse, Grémé à la faculté de philosophie de l'Université Laval de Québec et Sophia à la faculté de philosophie et des sciences humaines donc de l'Université Saint-Esprit de Kaslik. Enfin, vous êtes membre de la commission du dialogue germano-libanais à l'université de Heidelberg en Allemagne et à ce jour, vous avez écrit 9 ouvrages et une centaine d'articles scientifiques. Je me souviens également que vous vous intéressez fortement à la psychologie puisque vous avez apporté votre contribution dans le groupe sectoriel de psychologie de la FIUC, donc il doit s'appeler FIUCUP, je crois, si je me souviens bien. Voilà, pour ne pas prendre plus de temps, j'ai le plaisir de passer immédiatement la parole à Mario Sergio Cortella. Et vous avez, professeur, une demi-heure pour répondre à la difficile question « Quel professeur pour quelle université ?» J'ajouterai pour quelle université catholique aujourd'hui. Merci. Funciona. Satisfação imensa, uma tarde como hoje, num momento especial para cada um e cada uma de nós. A possibilidade de nós evitarmos aquilo que a professora Thérèse disse com alegria, que é o trabalho logo após o almoço, que conduz a um estado muito perigoso. E esse estado perigoso, em medicina, quem aqui é da área de saúde sabe bem, nós chamamos de alcalose pós-prandial. O que é alcalose pós-prandial? É um estado muito perigoso de satisfação. Isto é, você acaba de se alimentar e o nosso corpo precisa pegar energia naquilo que você ingeriu. Evidentemente, um princípio básico de economia é preciso gastar menos energia para pegar energia do que a energia que será obtida com o que você comeu. Se isso fica claro, nosso corpo, que é sábio, toma uma providência. Ele induz em você, um aumento da circulação alcalina no sangue. E isso leva você a ficar levemente entorpecido, levemente dormente. Claro, vai diminuir o teu batimento cardíaco, vai diminuir o teu nível de respiração, tua temperatura corporal vai cair meio grau, em média, e você tenderá a dormir. Isso é um fenômeno biológico. Está falhando esse microfone. Isso é um fenômeno biológico. A pilha está fraca. É um fenômeno biológico que a gente considera incoercível. O que é um fenômeno incoercível? É aquele que a gente não tem controle sobre ele. Por isso, não me ofenderá se você dormir. Esse sono durará, no máximo, 3 ou 4 minutos. Mais do que isso é ofensa. Mas 3 ou 4 minutos é absolutamente aceitável. Agora, tome cuidado. Assim como qualquer universidade católica precisa tomar cuidado com o estado muito perigoso,
que é o estado da satisfação. Cuidado com a satisfação completa. A satisfação completa nos leva à distração, ao dormir, a uma falsa sensação de segurança. Por isso, muitas vezes nós, professoras e professores, ficamos muito satisfeitos com o que já fizemos antes. E isso é absolutamente perigoso. Existe, repito, uma insatisfação positiva. Essa insatisfação positiva é a que nos move para que a gente faça um trabalho no qual a gente queira sempre ser mais e melhor. Mais e melhor. E hoje nós temos uma dificuldade. Os nossos alunos vivenciam o século XXI. Nós todas e todos somos do século XX. E boa parte dos métodos de ensino são do século XIX. Isso leva a um anacronismo, a uma colisão de séculos dentro do espaço universitário. Por isso, grande pergunta: qual professor é necessário em cada universidade? Nós vamos regulando ao vivo, sem problema. Vocês não... Feito. Existe um complô. Descartes chamaria isso de uma força demoníaca. Fiquem tranquilos, isso não acontecerá na Copa do Mundo de Futebol no Brasil. Olha que coisa. Eu não conheço evento em que a gente não tenha uma certa dificuldade com os microfones. Na minha universidade, reitor, que é a Universidade Católica de São Paulo, nós ficamos felizes quando a gente consegue microfones, né? E isso já é um avanço. Volto eu a um pedaço. Isso te tranquiliza um pouco. Volto eu a um pedaço. Nós, homens e mulheres que nos dedicamos à educação, sabemos que hoje há um certo anacronismo na relação dentro da universidade. Este anacronismo significa estamos fora do tempo, ou numa colisão do tempo. Insisto, aquilo que foi levantado ontem aqui na abertura e hoje também de manhã. Nós vivemos um mundo hoje em que há uma veloz mudança nos modos de fazer, de pensar, de atuar. Qual é o grande risco, o grande perigo? Como eu dizia antes, nós ficarmos satisfeitas ou satisfeitos. A satisfação paralisa, adormece, entorpece. Há um grande escritor brasileiro, já falecido, chamado Guimarães Rosa, e ele dizia, e é verdade, o animal satisfeito dorme. O animal satisfeito dorme. A satisfação nos conduz a um estado perigoso de tranquilidade. Por isso, numa tarde como hoje, eu queria pensar em algo que eu considero uma virtude. A primeira grande virtude de um professor para uma universidade é que ele tenha o que eu estou chamando de insatisfação positiva. Ou seja, que ele ou ela não se contente em saber apenas o que já sabe, em ensinar apenas no modo como já ensina, em formar na maneira como forma. Um dos meus filhos, que tem 35 anos, quando ele tinha 18 anos de idade, ele um dia estava em casa ouvindo no quarto dele um rap, uma música norte-americana. Eu gosto de rap, do rhythm and poetry, mas não é qualquer rap que eu gosto. E eu, filho de italiano, na sala ouvia ópera. Quem aqui gosta de ópera sabe que ópera nós ouvimos um pouco mais alto. E o André saiu do quarto dele e veio até a sala para me repreender. Hoje ele gosta de ópera, na época não. Aliás,
eu estava ouvindo uma área do Puccini chamada Mio Babino Caro, que é maravilhosa. Aqui, os sacerdotes que já fizeram um casamento sabem que é muito comum as noivas escolherem essa área para a hora da bênção das alianças. O que é algo estranho, porque ou a pessoa não entende de ópera, ou ela entende muito de casamento. Porque a área fala de uma menina que vai se matar. E a pessoa pede para que toque no casamento. Não sei se vocês se lembram, é maravilhoso. Mio Babino Caro, né? Meu papaizinho querido. Aliás, a música ela canta, tende piedade de mim. E a pessoa coloca, de fato, na hora da bênção das alianças, que é uma coisa estranha. Quer ver? Ó. Ó, meu papaizinho querido. Tenha piedade de mim. Eu aqui na beira da Porta Rossa, né, em Florença. Ou o senhor me dá esse anel de casamento, ou eu me mato. E ela se mata. E a pessoa põe isso na hora do casamento. Deve ser premonição. Eu ouvindo ópera, o André ouvindo rap, e ele saiu do quarto dele e falou, pai, pelo amor de Deus, isso lá é música? Eu falei, André, meu filho, que pena, você aos 18 anos de idade já está ficando vítima da indigência mental. Aos 18 anos de idade, você já fechou a tua cabeça para aquilo que é diferente do que você conhecia. Você, aos 18 anos de idade, acha que a única música que serve é aquela que você já ouvia. Você, aos 18 anos de idade, ficou impermeável a conhecer o que não conhece. Você, aos 18 anos de idade, ficou refém da pobreza das ideias. Ele falou, pai, você está ficando louco. Eu disse, eu estou ficando louco e você está ficando velho. Atenção, não confunda idoso com velho. Não confunda idoso com velho. Idosa é uma pessoa que tem bastante idade. Velha é a pessoa que acha que já sabe, que já conhece, que não precisa mais aprender. Idosa é uma pessoa de 70 anos de idade, 80 anos de idade. Velho, você pode ser e eu, com 20 anos de idade, 30, 60, 70. O grande perigo da Universidade Católica não é ficar idosa, mas é ficar velha. A Universidade Católica, que são as primeiras formas de universidade no Ocidente, que tem mais de 800 anos de história, correram em vários momentos, e ainda correm, um risco, não de ficar idosas, mas de ficarem velhas. Qual é a diferença, repito, entre o idoso e o velho? O velho é aquele que acha que já sabe, é aquele que acha que já está pronto. Em português, nós trouxemos uma palavra do latim que se usa em francês, se usa em espanhol e se usa em inglês. Em português, nós usamos a palavra perfeito. Perfeito, como sabe o que estudaram latim aqui, significa feito por completo, feito por inteiro, concluído. Por isso, cuidado, porque uma universidade envelhece quando os homens e as mulheres que nelas atuam consideram que o que fazem é perfeito. Isto é, já está feito por completo, feito por inteiro, e basta reproduzir. Um dos grandes alemães da história que ganhou cidadania norte-americana foi Albert Einstein. E Einstein é autor de uma frase inesquecível. Einstein dizia, tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Tolice é fazer as coisas sempre do mesmo modo e aguardar resultados diferentes.
Nós precisamos afastar, como professores e professoras do nosso dia a dia, a possibilidade de sermos velhos tolos. Nós precisamos ser sábios idosos. Por isso, para que você e eu sejamos um idoso sábio e não um velho tolo, é preciso que a gente tenha uma virtude junto com a anterior. Eu mencionei a anterior como sendo uma insatisfação positiva. Agora falo uma segunda virtude que não é teologal, ela é pedagógica. A segunda grande virtude pedagógica é a humildade. Humildade. Você sabe que humildade é diferente de subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se dobra a qualquer coisa. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe o que ela não sabe, aquela que sabe que ela e a outra pessoa saberão muita coisa juntas, aquela que sabe que ela e a outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Foi claro? Humildade não é subserviência. Humildade é voltar àquilo que um dia nos ensinou. Aquele que teve que ganhar um nome humilde, que foi Paulo. Porque o apóstolo Paulo, como sabem, ao receber esse nome, foi para aprender a ser pequeno. Nós estamos numa grande cidade chamada São Paulo. Vocês sabem que esta cidade que nós estamos, aqui é uma das partes dessa metrópole, recebeu esse nome porque ela foi fundada no dia 25 de janeiro. E na crença cristã, 25 de janeiro é o dia da conversão do judeu Saul para o cristianismo. Como os jesuítas fundaram a cidade de São Paulo no dia 25 de janeiro, ela recebeu esse nome. O que é um nome hoje contraditório. Porque, afinal, como Paulos em latim significa pequeno, a cidade ultrapassou o que ela deveria. Mas ela, na origem, tem algo que nos lembra a educação. Vocês sabem que das 10 maiores cidades do mundo, São Paulo é a única que não nasceu num forte militar. É a única que nasceu numa escola. Das 10 maiores cidades do mundo, a cidade de São Paulo é a única que nasceu numa escola, num colégio, em vez de nascer num forte militar. Isso talvez nos dê algum alento, alguma esperança. Mas, por outro lado, é preciso voltar a uma expectativa, que é a ideia da humildade. Olha que coisa interessante. Eu trabalhei 17 anos com um grande educador brasileiro chamado Paulo Freire. Paulo Freire, eu trabalhei com ele por 17 anos, ele foi inclusive meu orientador no doutorado, e ele foi secretário de educação na cidade de São Paulo, e eu o substituí depois, por 2 anos, nessa atividade de gestão pública. Paulo Freire, não sei se sabem, é o brasileiro com o maior número de títulos de doutorado honoris causa de toda a história do Brasil. O Brasil tem 512 anos de fundação. E Paulo Freire, um educador, é o brasileiro com o maior número de títulos de doutorado honoris causa da história. Quando ele morreu, em 1997, ele já houvera recebido 36 títulos de doutorado. Oxford, Cambridge, Bolonha, Paris 4, África, Ásia, Europa, América. E ainda recebeu mais 5 pós-mortem. Por isso, ele tem 41 títulos de doutorado. Aliás, Paulo Freire sozinho tem mais títulos de doutorado do que os 3 brasileiros que vêm depois dele juntos. E é claro, Paulo Freire tinha uma coincidência. Se chamava Paulos. E Paulo Freire era um homem absolutamente humilde.
jamais subserviente. Tanto que ele trabalhou anos exilado no Conselho Mundial de Igrejas, na Europa, para não precisar, ao voltar ao Brasil, ter de negar a sua convicção de que educação não é para domesticar, mas é para libertar. Que educação não é para alienar, mas é para oferecer autonomia. 15 anos de exílio, nem para o enterro, o sepultamento da mãe dele, ele pôde voltar. Era humilde, mas não era subserviente. Por isso, uma universidade católica precisa ser humilde, mas não pode ser subserviente. Humildade para saber que crescemos, mas não pode jamais esquecer a história que carrega, a tradição que comporta, a importância que protege. Humildade, sim. Subserviência, covardia, aquilo que os romanos chamavam de, não sei como seria a tradução agora para os nossos tradutores, mas aquilo que em latim, em italiano se falava de ser pusilânime. Pusilânime. Uma pessoa que é covarde, que é pequena. A Universidade Católica tem que ter humildade e nós, professores, dentro dela também. Mas jamais subserviência, porque nós temos história, tradição, capacidade de nos orgulharmos sem arrogância, sem soberba, mas com orgulho da nossa trajetória, da nossa história. E Paulo Freire, um homem absolutamente humilde, que ensinou por 17 anos numa universidade católica. Porque quando ele voltou do exílio, em 1979, a primeira pessoa que foi ao aeroporto buscá-lo foi o cardeal Paulo Evaristo Arnes. Outro Paulo. E Dom Paulo Evaristo o recebeu e o levou até a Universidade Católica de São Paulo para que ele pudesse, Paulo Freire, depois de 15 anos de exílio, ser homenageado. E Paulo Freire ficou na Universidade Católica por 17 anos ensinando. Aliás, ele foi recebido no teatro da Universidade Católica em 1979 e o corpo dele foi encomendado nesse mesmo teatro em 1997, quando faleceu. Paulo Freire, olha na minha mão se você puder. Olha na minha mão. Paulo Freire era um homem tão grande que ele sabia que era pequeno para poder crescer. Gente grande de verdade sabe que é pequena e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande e o único modo dela crescer é se ela diminuir outra pessoa. Digo de novo. Gente grande de verdade sabe que é pequena e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande e o único modo dela crescer é se ela baixar outra pessoa. A Universidade Católica e nós, professores e professoras dentro dela, temos de saber que para sermos grandes, nós temos de nos conhecer pequenos. Isto é, temos a cabeça aberta em relação ao mundo que muda, levarmos essa mudança em conta, mas não nos tornarmos reféns da mudança. Isto é, termos humildade sem subserviência. Claro, nós temos uma história de universidades católicas de mais de 800 anos. Quero introduzir aqui uma distinção daquilo que vem do passado, algumas coisas têm que ser trazidas até hoje. Aquilo que tem que ser protegido, guardado, levado adiante. A gente chama isso de tradição. Tradição é o que vem do passado e precisa ser protegido, guardado, levado adiante. Mas há coisas que vêm do passado que têm que ficar lá no passado. Porque elas são ultrapassadas, elas já não têm mais lugar, elas não fazem mais sentido. A isso nós chamamos de arcaico. Há uma diferença entre o tradicional e o arcaico. O tradicional é o que veio do passado e nós temos que proteger. O arcaico é o que veio do passado e nós temos que descartar.
deixar lá. Há muitas coisas na Universidade Católica que são tradicionais e precisam ser levadas para o século XXI, XXII, XXIII. A atenção ao conteúdo, a formação humanista, o relacionamento saudável na convivência, a recusa ao egoísmo, a noção de acolhimento, o desejo de formar pessoas, isso é tradicional. Mas algumas coisas vêm do passado da Universidade Católica e essas coisas são arcaicas. Que é o autoritarismo em vários lugares, o envelhecimento de algumas práticas pedagógicas, a arrogância eventual de professores e professoras que no mundo de mudança insistem na tolice de continuarem como eram. A utilização, às vezes, de conteúdos que não fazem mais sentido no século XXI. Por isso, em cada escola, você e eu, professor e professora, temos de saber fazer uma separação do que veio do passado, o que é tradição e que nós vamos levar adiante, e o que é arcaico que nós vamos deixar no passado. Existe um verbo em alemão, eu não falo alemão, né? Eu conheço algumas coisas em alemão, inclusive porque eu sou avô de alemão, né? Eu sou um opa, né? Porque uma das minhas filhas é casada com um alemão e ela tem um filho, né, que me chama de opa, né? Mas eu não falo alemão, exceto algumas coisas e para xingar o meu genro, né? E um verbo alemão que eu não saberia dizê-lo, mas aqui quem o fala, né, saberia fazê-lo, e ele representa muito bem o que eu quero dizer com isso, né? Que é um verbo que, dito no sotaque brasileiro, ele seria dito aufheben. Aufheben. Que é um verbo em alemão que tem 3 significados ao mesmo tempo. Esse verbo, muito utilizado por Hegel no século XIX, tem 3 sentidos. O primeiro significa negar. O segundo é proteger. O terceiro é elevar. Negar, proteger e elevar. O que eu quero dizer com isso? O professor e a professora, na universidade e na escola católica do século XXI, de nível superior, precisa ser capaz de negar aquilo que não tem mais lugar, que é arcaico. Como eu dizia, certo autoritarismo, certa recusa aos conteúdos contemporâneos, certa arrogância em relação ao modo de relacionamento. Isso tem que ser negado. Algumas outras coisas têm que ser protegidas, isto é, guardadas e trazidas do passado com carinho, com cuidado. Atenção humanista, verificação dos conteúdos, a organização de uma escola que faça aquilo que os gregos chamavam de paideia, em vez de apenas dar uma conexão técnica. Uma das coisas, parênteses, que eu admiro na FEI, na faculdade, ou aqui hoje que estamos, né, na Fundação Educacional Inaciana, na sua história, eu fui professor por 16 anos em escolas jesuíticas de nível superior, além da Universidade Católica. Aliás, nesse auditório, há 2, né, que foram meus reitores, o padre Paulo Delbu e o padre Severino Peters, atual presidente. Ambos foram meus reitores. E uma coisa que eu aprendi com os jesuítas, aliás, eu fiz filosofia na tradição jesuítica. Eu fui formado na antiga, aqui no Brasil, mas não velha, antiga Faculdade Nossa Senhora Medianeira. Isso significa que, nesta lógica, uma das coisas que eu admiro no centro universitário é que, embora seja uma estupenda escola de engenharia, ela oferece formação integral em relação à capacidade técnica, à capacidade de caridade, no sentido agápico do termo, da força do pensamento em volta das artes e da intervenção na sociedade. Por isso, volto para ir amarrando o meu raciocínio. Há coisas que nós negamos, o arcaico. Outras nós protegemos, o atenção ao conteúdo,
o papel docente e outras coisas nós temos que elevar. Isto é, ir adiante. Em outras palavras, não nos contentarmos com os modos como já fizemos as coisas. Aliás, uma das frases que eu mais gosto é de um grande norte-americano, obrigado, de um grande norte-americano que é ligado ao tempo do consumo e que todos os anos ele disputa quando há eleições nos Estados Unidos para a presidência da República e ele perde todas as eleições. Mas ele não desiste, inclusive porque esse homem, chamado Ralph Nader, ele aprendeu uma coisa: não existe fracasso no erro, o fracasso está na desistência. Você não fracassa quando erra, fracassa quando após ter errado, desiste. E Ralph Nader diz algo especial, ele diz: o verdadeiro líder não forma seguidores, forma outros líderes. Digo de novo, o verdadeiro líder não forma seguidores, forma outros líderes. Porque quando eu formo, como docente, apenas um seguidor, nós ficamos onde já estávamos. Mas quando eu formo alguém que me ultrapassa, eu consigo elevar aquilo que a gente precisa. Por isso, nesses 4 minutos finais desta intervenção original, eu queria trazer à tona 2 reflexões. Aliás, 3 delas. A primeira delas, há um grande português que viveu no Brasil, professora Teresa, chamado, grande, especial, chamado Antônio Vieira. Antônio Vieira foi um grande padre jesuíta do século XVII. E o padre Antônio Vieira começa um dos seus sermões, ele que foi um grande escritor de sermões, com uma frase que quando a senhora me passou o bilhete, eu me lembrei do padre Antônio Vieira. Que o padre Antônio Vieira começa o sermão dizendo: peço desculpas a todos, mas não tive tempo para ser breve. Peço desculpas a todos, mas não tive tempo para ser breve. A segunda consideração que eu quero fazer: qual é, de fato, a escola que tem um professor e uma professora que respeitem a tradição e descartem o arcaico? Aquele que, além de uma insatisfação positiva, tenha humildade, mas especialmente tenha coragem. Coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Coragem é a capacidade de iniciativa. Coragem é a capacidade de ir buscar em vez de aguardar. O velho aguarda, o idoso procura. Olha que coisa interessante. Eu quero lembrar algo, e aqui termino, que é uma das ideias que mais me perturba, no bom sentido, que é, na regra dos beneditinos, quando São Bento funda a ordem beneditina, ele faz uma regra, um conjunto de normas. Das regras beneditinas, quem aqui é beneditino sabe disso, a que eu mais aprecio é aquela que deveria se aplicar a todos os professores e professoras de escolas católicas. É a regra 34. A regra 34 dos beneditinos diz: é proibido resmungar. É proibido resmungar. Não é proibido discutir, não é proibido debater, não é proibido discordar. É proibido resmungar. O monge beneditino que resmungar, que murmurar, para usar o latim, ele é colocado fora. O que é resmungar? Resmungar é, em vez de fazer, dizer: alguém tem que fazer alguma coisa. Resmungar é andar pelos corredores dizendo que algo tem de ser feito. Resmunga aquele ou aquela que, em vez de acender uma vela, amaldiçoa a escuridão. O resmungante, e aí eu termino, vou terminar. O resmungante é aquele que não entende o que disse um outro grande beneditino, e essa será a minha última frase, que é um homem do século XVI, um monge beneditino chamado François Rabelais. Para quem gosta de literatura francesa renascentista, François Rabelais, para usar o sotaque francês, tem uma frase que eu vou dizê-la 2 vezes,
inclusive para que a nossa tradução fique bem adequada. Rabelais dizia: conheço muitos que não puderam, quando deviam, porque não quiseram, quando podiam. Digo de novo: conheço muitos que não puderam, quando deviam, porque não quiseram, quando podiam. A gente quer, deve e pode. O professor adequado para a nossa escola é aquele que tem humildade, satisfação não completa, coragem e noção de urgência. É urgente. A gente quer, deve e pode. A gente faz. Obrigado. Cortella, voilà pour cette leçon de pédagogie et qui nous a fait voyager, y compris jusqu'à chez François Rabelais, qui est bien aimé des Français, comme vous le savez. Donc nous avons traversé l'insatisfaction positive pour nous éloigner d'un état dangereux de tranquillité. Vous nous avez appelés à garder nos esprits ouverts, être des âgés sages plutôt que des vieux idiots ou des idiots vieux. On est d'accord ? Vous nous avez appelés à l'humilité qui ne soit ni soumission ni pusillanimité. Et puis, vous avez donné une définition de la tradition où à la fois on veut nier l'autoritarisme, l'archaïsme, l'arrogance, protéger aussi des contenus et des fonctions, mais surtout élever. Et enfin, vous nous avez appelés à être courageux en développant ses capacités d'initiative. On en parle beaucoup aujourd'hui chez les jeunes, capacité de chercher et d'aller de l'avant en voulant et en essayant de pouvoir, puisque c'est notre devoir, si je devais résumer un peu cette très belle phrase de François Rabelais. Alors il nous plaît maintenant d'écouter comment Oda Matar-Némé va répondre ou discuter ce qui vient d'être dit avant que nous ne puissions passer la parole à la salle, comme nous avons commencé, si je me souviens bien, à 15h plutôt qu'à 14h30. Je m'engage à ce que nous essayions d'avoir terminé à 16h15. Ça doit être quelque chose comme cela, pour que nous puissions aller vers les ateliers. Bien. Merci, madame. Honorable Assemblée, j'aimerais vous dire d'abord que je n'ai connu M. Cortella qu'en 3 pages et 13 points, que j'ai reçus par l'intermédiaire de M. Loïc Roche. Il y a 30 minutes, 35, parce que 55 minutes avant, j'apprends qu'il est marié à une femme d'origine libanaise, de la famille Chouairé, du village de Pcherré, réputé pour les excès en tout. Dans la générosité, en n'importe quoi, c'est un des rares villages qui est réputé pour les excès. Donc il a fallu une pchériote à M. Cortella pour alimenter son sens de la révolte et le pousser à l'outrance. Son discours a dissipé toute possibilité d'indigestion, franchement, pour créer une autre et d'un autre ordre. Bon, c'est un plaisir que de pouvoir être répondant à l'intervention de M. le professeur Cortella, homme de science, philosophe, pédagogue, enseignant et chercheur de renom. Je saisis l'occasion pour adresser mes vifs remerciements aux organisateurs de notre réunion de m'avoir donné l'opportunité, mot-clé sur lequel a beaucoup travaillé M. Cortella, de prendre part à cette manifestation culturelle d'envergure qui met l'accent sur les 3 grandes missions de l'Université catholique que sont l'enseignement, la recherche et le service de la société, entre parenthèses, toujours dans une insatisfaction positive. Si l'éducation de la personne se veut une question fondamentale et décisive, et si c'est uniquement par l'éducation que l'on pourra contrer efficacement ce risque pesant sur le destin de la famille humaine, qui réside dans le déséquilibre entre la croissance si rapide de notre pouvoir technique et la croissance bien plus laborieuse de nos ressources morales, les 13 points avancés par M. Cortella avantageant le changement
au risque de se résigner et de mourir, offre un panorama d'idées à exploiter et expliciter avec une attention particulière. Ce n'est certes pas le discours, ce n'est pas la querelle entre anciens et modernes, si nous nous rappelons qu'à l'ouverture hier, Monsieur le recteur et Madame le professeur Britt-Marie Barth avaient surtout insisté sur les assises vieilles, modernes, valables pour tout temps et tout lieu, qui sont, dans, entre guillemets, je cite, savoir distinguer les éléments avec justesse. Un changement ne peut venir que de l'intérieur. Donc, pour continuer, le discours de M. Cortella porte principalement sur le changement, condition irréversible dans le monde de l'éducation pour progresser, évoluer et s'approprier la qualité, les connaissances et l'excellence. La première étape de son discours donne au changement l'environnement propice et favorable. La deuxième étape appelle à revisiter constamment les programmes en place, à faire, je cite, toujours du mieux que nous le pouvons, à braver les situations difficiles, à trouver, entre guillemets, les exits qui conduisent au succès. La troisième étape, que j'ai beaucoup appréciée, c'est une détermination consciente à créer la communauté internationale du savoir, celle qui tisse les liens de la connaissance et de la reconnaissance et qui jette les fondements de la solidarité humaine pour éviter toute exclusion ou marginalisation de n'importe quelle société. Le changement tel qu'il est présenté est perçu comme une définition qui le confonde avec la notion de réforme. Or, le changement convoité par M. Cortella ébranle les assises traditionnelles de l'enseignement. Il arrache au système éducatif sa nécessité. Il rejette même son efficacité. À l'heure des grandes mutations, le rendant subséquemment caduc et obsolète par manque de capacité et d'aptitude au changement. Monsieur Cortella, nous ne saurions pas nous placer en adversaire surréaliste du changement. Ce serait une forme pathologique à cette heure critique de l'histoire de l'éducation que de reléguer au second plan le changement et de nous cantonner dans des acquis et des méthodes que nous n'interrogeons pas. Nous reconnaissons aussi bien que les jeunes d'aujourd'hui ne ressemblent pas à ceux d'hier. L'autrefois, le plus récent, est déjà différent de cet instant historique que nous vivons, conçu de mutations brusques, rapides et surprenantes. Toutefois, la manière de former les jeunes à l'heure actuelle risque de buter contre la non-réceptivité. Et là, je rejoins Monsieur le recteur et Madame Britt-Marie Barth. Contre la non-réceptivité ou contre le rejet des orientations et des directives, tous azimuts, pour maintes raisons, dont la principale serait le vocabulaire dont se dote le changement. Une réforme, un nouveau programme, de nouvelles approches, de nouveaux bulletins, une nouvelle philosophie éducative et bien d'autres choses encore sous la houlette du changement. Des réformes innovantes qui subissent le choc mortel lorsqu'au terme d'un cursus, le diplôme délivré est dépassé et interroge quelles connaissances faut-il acquérir pour assurer la survie d'un titre et intégrer le marché d'emploi avec quiétude et stabilité. Or, la réforme d'un curriculum est avant toute chose une mise à jour d'un programme de formation dont l'application est l'œuvre des enseignants forts de leur savoir d'expérience. L'époque des spécialistes qui rédigent des programmes dans le but de transférer leurs intérêts intellectuels n'est plus à la mode. Mais, par contre, la majeure partie de l'initiative de la demande de changement provient aujourd'hui et souvent d'agents économiques externes au milieu éducatif, à sa culture, et de ce fait, en partie, étrangers à ses pratiques, à ses croyances et à ses valeurs. Constat. Il en résulte ainsi que le dicton, je cite, « le changement dans la continuité », fin de citation, devient, je cite, un slogan creux, fin de citation.
Plus encore, la question des contenus. On change. Mais quel contenu? La question des contenus qui alimentent le débat sur l'enseignement reste la plus vive et la moins lisible. Et l'analyse du contenu, du changement, appelle à une vigilance de plus en plus accrue. In fine, si toutes les réformes sont imposées, elles sont rarement finies dans leur forme. Il y a souvent une véritable religion du changement qui nécessite d'être désacralisée et d'être analysée sous les cadres critiques et éthiques, car on ne change pas les pratiques pédagogiques au sein d'un système éducatif établi par un décret ou par un dicton. Est-ce que nous mettons le changement au crible de la méfiance? Bien sûr que non. Mais ce qui demeure de première importance, à notre avis, c'est de savoir composer avec le changement en éducation et de savoir le gérer. Cette prise de conscience rappelle que la canalisation des forces innovantes et le soutien des actions de changement exigent de réelles habiletés de pilotage, la gestion du changement devenant l'enjeu central des responsables des systèmes éducatifs. Guy Pelletier affirme que, je cite, « Gouverner, c'est apprendre à ouvrir une porte sur le changement, sans en forcer l'habitation. » Fin de citation. J'explique. Autrement dit, gouverner, c'est savoir exercer de l'influence, susciter l'adhésion à des projets, savoir écouter, favoriser l'esprit d'initiative et de compétitivité, cerner les savoirs utiles, les organiser, contribuer à l'émergence de l'enseignement nouveau, bâtir le contexte éducatif, école, collège, institut, université, sur l'interrelation des composantes de la vie et promouvoir une e-learning society à l'échelle mondiale qui sera concrétisée par la domination du savoir au détriment du pouvoir. Tous ces éléments réunis constituent des défis majeurs auxquels les responsables de l'éducation doivent faire face pour assumer les vagues continuelles de changement en éducation. Pouvons-nous nous embarquer dans le changement sans tailleur d'hommes, ni architecte éducationnel compétent? Pouvons-nous réellement répondre aux recommandations internationales de l'éducation en occultant le tandem parents-enfants, le binôme famille-école, la triade société-enseignant-système? Un système éducatif viable cultive l'éthique, conçoit des programmes qui fassent apparaître cette volonté opiniâtre de dépasser le patchwork des savoirs, de favoriser l'interdisciplinarité et de contribuer à la circulation de l'interdépendance et de la transversalité des acquis, à la consolidation du travail en équipe, à l'encouragement de l'esprit de coopération et d'ouverture et à la construction du profil du citoyen en devenir. Il nous appartient donc d'œuvrer en vue de construire le maître nouveau, celui qui soustraira le savoir au danger qui le guette et le confond avec une culture de masse. La technostructure mondiale n'est pas un mythe, mais un défi qui situe le maître face à une gigantesque machine d'information déstabilisatrice de son savoir, lui imposant le changement et la remise en question de toutes les normes et bases de sa mission. Tâche de l'université principalement et essentiellement catholique. Je voudrais donner une réponse rapide. Éternellement jeune, en se révisitant, en s'interrogeant sur sa mission. À partir d'une stratégie éducative à long terme, appropriée à la formation du maître en devenir, l'université propose une nouvelle culture et communique aux enseignants qu'ils sont principalement des éducateurs, transmetteurs des valeurs qui préparent les citoyens élèves à la vie. Elle développe en eux l'esprit de vocation et de professionnalisation. Elle leur apprend que l'évaluation de l'enseignant, de l'enseignement et de l'enseigné est une nécessité pour s'assurer que les résultats visés ont été atteints.
L'université formant l'enseignant prend en considération le développement de l'humain. Elle met l'accent sur l'épanouissement du sens spirituel, éthique et moral, et entend par enseigner l'art de transmettre des connaissances d'une manière organisée et par éduquer l'art d'instituer l'humanité dans l'homme. La formation de l'enseignant à l'université catholique en particulier donne lieu à l'expansion du comment enseigner et comment créer la culture solidaire et la communauté de savoir. L'heure est donc celle de l'enseignant, habilité à armer ses apprenants pour éviter qu'ils deviennent des sans-voix, à les intégrer dans leur milieu d'abord, premier lieu d'interconnaissance avec les êtres et dans le monde compétitif actuel. Finalité de la formation de l'enseignant. Je cite, c'est pris des actes de colloque formés des enseignants professionnels université et de Buck University. Former des professionnels de l'organisation des situations d'apprentissage devant l'objectif principal de la plupart des programmes et dispositifs de formation initiale et continue des enseignants de la maternelle à l'université. Donc un enseignant post-mondialisation différent de l'enseignant pré-mondialisation. Pour ne pas tarder, parce que je crois que je n'ai que 15 minutes, le texte peut circuler. Synthèse, en dépit de cet optimisme que véhicule le changement, qui s'exprime, comme nous l'avons remarqué, par une modification de nos propres croyances, de nos automatismes, de nos soutiens, bref, de ces éléments structurants qui constituent les larges pans de l'identité de l'enseignant, nous avons constaté qu'on ne pérennise pas le changement en éducation qu'avec un personnel composé essentiellement de saints et de héros. Car la mise en œuvre du changement n'est pas linéaire, elle progresse au fil du temps, avec l'engagement des parties prenantes qui se fait à travers la prise de décision partagée, la vision stratégique, la collaboration et les structures de soutien. La mise en œuvre du changement est constamment suivie d'une évaluation et d'une réévaluation pour identifier les modifications requises et s'assurer que les résultats escomptés ont été atteints avec succès. Compris ainsi, le changement est un processus social et non pas un événement. Certaines leçons de psychologie, telles que gènes et environnement, nous apprennent par exemple que la relation entre le gène et l'environnement s'instaure dès les premiers moments et contribue à construire l'être et à gérer son séjour terrestre. Que dans le silence de l'immersion utérienne, des assises sont jetées lorsque le nouveau-né paraît. Que sous l'effet de certaines combinaisons dans les dédales du cerveau humain, se met en place la personnalité dans ses multiples aspects affectifs, caractériels, mentaux et plus tard culturels, et que le milieu éducationnel dans lequel aura baigné l'enfant les premières années de sa vie apposera sa marque indélébile et tracera les contours de ce que sera l'individu au cours de son existence. Nous avons l'impression de dire que l'éducation est accomplie. Certes, non. Mais nous souhaitons clarifier que l'éducation, et par voie de conséquence le changement en éducation, devront prendre en considération deux phénomènes. D'abord, que le complexe humain qu'ils prétendent humaniser ne leur arrive pas vide. Cyrulnik avait dit très tôt, bien avant sa naissance, le bébé n'est plus dans le ventre de sa mère, il est avec elle. Et ensuite, que nos civilisations déspiritualisées, nos sociétés de consommation immodérée, baignant dans l'abus et l'intempérance, sont incapables d'offrir des perspectives à une jeunesse désenchantée. Si pour certains, la relation intime entre le changement et l'éducation n'est plus à démontrer, il n'en demeure pas moins que l'éducation peine à se réaliser pleinement dans ses valeurs fondamentales. La résistance au changement dans certains milieux s'attaque au caractère contre-productif des modifications permanentes parce que leurs effets déclenchent la surcharge
et l'épuisement professionnel. Le changement est une nécessité, qu'il soit perçu comme une évolution ou une révolution, ou comme une étape d'organisation et d'identification de problèmes en vue de prévoir des solutions adéquates, ou comme une rupture radicale avec le modèle courant, car s'il est instigé par les individus, il est mu par les forces sociales qui en déterminent l'emprise, prouvant que l'immobilisme crée une tension qui s'apparente à celle des failles terrestres qui, lorsqu'entravée, déclenche inévitablement un séisme. Pour cette raison, je conclus avec la citation de Francis Blanche, dans un monde, je cite, « Dans un monde qui bouge, il vaut mieux penser le changement que de changer le pansement. » Une philosophie du changement pourrait servir de remède aux maux de l'éducation. Mettons-nous à l'œuvre ensemble. Merci de votre écoute. Vous avez souligné au démarrage de votre intervention le déséquilibre entre la croissance de notre monde compétitif, une croissance rapide, et la nécessité d'un développement plus lent. On l'avait déjà entendu hier, cette contradiction, dans la présentation du recteur Fabio Do Prado, et ce matin avec Birgit Kleiman et la table ronde. Vous dites que le changement indispensable ne peut venir que de l'intérieur, mais que cette demande de changement est souvent suscitée par des acteurs extérieurs qui ne connaissent pas le milieu. Vous nous appelez à déterminer de façon consciente la création du territoire international du savoir. Ce changement, vous demandez qu'il soit soumis à un regard éthique et pratique et qu'il n'omette pas tout le travail d'interdépendance, d'équipe, le dépassement des acquis, la collaboration et la vision stratégique. Vous appelez les universités catholiques à revisiter et réinterroger leur mission, celle de former l'éducateur et l'enseignant, y compris dans les dimensions cultuelles, éthiques et morales, avec des questions comment enseigner et une réflexion sur une communauté de savoir. Enfin, vous terminez sur la nécessité que ce changement soit dynamique, mais là encore, il se fait dans un contexte difficile, celui de notre monde, un monde dont on disait ce matin qu'il était dans un contexte empoisonné, je cite, c'était la table ronde, et du coup, vous nous appelez à travailler sur une philosophie du changement, tout un programme. Je crois que nous pouvons vraiment remercier les deux orateurs, d'une part de l'introduction aux propos et du développement par le professeur Cortella, et de la réponse et des compléments par le professeur Oda Matar. Nous pouvons, pendant les 15 minutes qui viennent, ouvrir maintenant le débat. Je vous demanderai de poser vos questions de façon synthétique. Qui demande la parole? Oui, il y a une question ici devant. Qui d'autre la demandera ensuite? Le professeur Thierry Magnin. Merci de vous présenter en même temps. Luis Solari de l'Université catholique Sapientia de Lima Perú. Vous m'excuserez, mais au programme, on dit qu'il y a un débat avec la salle. Yo quisiera mencionar dos temas que son indispensablemente tratables en una reunión de universidades católicas. El primero es que la mayoría de nuestros profesores son de aprendizaje lingüístico, cerebro izquierdo. Y hoy día la mayoría de nuestros alumnos son de aprendizaje gráfico espacial. ¿Explotó? ¿Ya? Ahora sí. Y esto, en el primer caso, tenemos los profesores un sistema de atención sostenida y nuestros estudiantes tienen un sistema de atención selectiva. Esta desarmonía entre estas dos formas de aprendizaje y dos formas de atender están creando un problema importante en la educación superior, sobre todo, que tiene que ser incluido en este proceso de cambio. Y el segundo tema es la realidad, la Plaza Tahrir, los indignados en España, el 132 en México, están diciendo que las redes sociales han creado una sed de participación en los jóvenes.
Curiosamente, esa sed de participación, que necesita un proceso de atención continua y un proceso de atención sostenida, es como una medicina natural contra la atención selectiva que no permite construir paradigmas en una sociedad. ¿Cómo piensan ustedes que la universidad debe atender estos dos problemas que son reales hoy día y que están poniendo una exigencia muy grande a la educación? ¿Cómo armonizar profesores y estudiantes que tienen sistemas distintos de aprendizaje interiormente? ¿La Universidad Católica va a entrar a la fase de la neuroeducación como un elemento sustancial, o aún vamos a seguir más tiempo en los procesos de discusiones de otra naturaleza? Qui souhaite prendre la parole? Professeur Cortella. Merci. Importante lembrar algo. Nossos alunos são, como já foi dito aqui, nativos digitais. E nós, docentes, somos migrantes digitais. Mas vivemos no mesmo mundo. Isto é, ambos os mundos existem. Quero dizer algo óbvio. Todos os seres humanos, em toda a história, sempre viveram na era contemporânea, sem exceção. E nós continuamos vivendo na era contemporânea com os jovens. A questão é que a velocidade da mudança é tamanha que aconteceu um fenômeno inédito. Durante séculos na história da humanidade, nós quisemos, por exemplo, um telefone, algo para falar à distância. Usamos fumaça, tambor. Na metade do século XIX, nós conseguimos o telégrafo, o escrever à distância. No final do século XIX, o telefone fixo. No final do século XX, o telefone móvel, mobile. Pois bem, seu aluno e o meu não usa isso para falar, ele usa para escrever. Eles reinventaram o telégrafo. Tanto que você sabe quando alguém é idoso, porque ele está com isso no ouvido. Enquanto que o jovem escreve. Eles voltaram a escrever. Esta característica do aluno que só ficava na imagem, as redes sociais alteraram um pouco isso. Porque o Twitter, o Facebook, o Orkut, fizeram com que eles voltassem a escrever. A geração dos meus pais só escrevia cartas e não usava quase o telefone. A minha geração passou a mesclar o telefone com a escrita. A geração dos meus filhos usou só o telefone. E esta geração voltou a escrever. A velocidade foi tão grande que eles voltaram a um ponto no século XIX. A escola tem que prestar atenção nisso. Isto é, eles, embora nativos digitais, utilizam modos de comunicação que são pré-modernos. O que significa que nós temos que entender isso como um mecanismo de aproximação. Segundo e último, as redes sociais, tão bem mencionadas, elas estão produzindo já um certo cansaço. As pessoas estão se cansando, especialmente os jovens, de terem de ficar conectados o tempo todo, dizendo o que fizeram, onde foram. E por isso, elas servem, as redes sociais, para nós trocarmos ideias, para nós fazermos comunidades de informação, mas elas já estão produzindo um certo modo enfadonho, cansativo, desagradável de convivência. Se nós olhamos hoje, ao menos aqui no Brasil, uma parcela dos jovens vem fazendo algo que no Orkut se chama suicidar-se. Isto é, ele sai, porque ele não quer mais daquele modo. Então, nós estamos, professor, e aí termino, num período de transição entre um mundo que é digital, mas cansa, e um mundo que vem conosco e que nós vamos ter de aprender. Só é um bom ensinante quem é um bom aprendente. E para dizer algo em espanhol, que quem disse foi a Mafalda, do argentino Quino,
El problema no es romper las estructuras, pero lo que hacer con los escombros. Merci pour cet échange. Thierry Magnien, recteur de l'Université catholique de Lyon. Un micro, s'il vous plaît. Merci. Une question pour M. Cortella. J'ai bien entendu rejeter les archaïsmes, protéger la tradition, élever. Je reviens sur les archaïsmes. Les archaïsmes du savoir, on peut comprendre qu'on les rejette. Par contre, il me semble que nous avons tous, professeurs et jeunes d'ailleurs aussi, étudiants, des archaïsmes qui viennent de très loin, dont nous sommes plus ou moins conscients. Alors, rejeter ou plutôt travailler sur les archaïsmes? Et est-ce que ça ne fait pas aussi partie du travail du professeur pour lui-même sur ses propres archaïsmes, mais aussi dans ceux qu'il entend venant de ses étudiants? Est-ce que vous avez un commentaire? Eu tenho sim. Eu queria até passar para a professora Roda depois comentar também, por uma razão. Porque eu acho que quando ela disse que nós devemos recusar a religião da mudança, uma das coisas importantes nisso é que nós nos eduquemos também, não apenas para a capacidade de deixarmos os arcaísmos, mas para, usando a expressão que o professor usou, de nos reinventarmos dentro deles. Ou seja, que nós façamos do processo de recusa ao arcaísmo um processo pedagógico, e não de mero descartar. Porque é claro que nós temos. Mark Twain, o grande escritor norte-americano, dizia que não basta atirar os hábitos pela janela. É preciso fazê-los descer a escada, degrau por degrau, em a força. Porque hábitos são algo muito forte. E nós temos sim de nos educar para uma mudança, e aí eu quero introduzir uma distinção entre ser flexível e ser volúvel. Porque uma pessoa flexível é aquela que muda o que tem de ser mudado. E o volúvel é aquele que muda por qualquer coisa. Isto é, le vent le promène. O vento bate e aí ele altera o modo de fazer. Por isso, o que um docente precisa, inclusive em relação aos arcaísmos, é ter flexibilidade, mas não volubilidade. Acho que o professor captou muito bem um ponto a ser aprofundado na minha fala, mas que eu acho que a professora Roda conhece mais ao falar do risco dessa religião da mudança. Na próxima fala, já vou introduzir essa reflexão. Obrigado. Je ne sais pas si la traduction a été fidèle. Je n'ai pas dit je refuse le changement. J'ai dit il y a une véritable religion de changement qui s'installe dans les milieux éducatifs et qui prend une place énorme. Et souvent, elle n'est pas à sa place. Il faut qu'elle soit désacralisée et il faut qu'elle soit soumise au cadre de l'évaluation éthique et critique. N'importe quel changement n'est pas. Et j'ai dit que le professeur post-mondialisation ne rejette pas l'archaïsme. Il y a un archaïsme qui a duré des millénaires. Rejetez Aristote aujourd'hui. Il est beaucoup plus actuel que n'importe quel philosophe présent. Il est toujours plus pédagogue que tous les pédagogues, avec tous nos respects réunis. C'est pas... Moi, par exemple, je suis contre l'emploi des termes qui font comme ça du flash, comme ça. L'archaïsme, le modernisme, querelle des anciens et des modernes, révolte, révolution. C'est comme ce printemps arabe, révolution arabe. Et tout ça, c'est des mots comme ça qu'on jette et qu'on ne connaît pas vraiment leur sens. Et ça reste dans l'oreille des gens et ça travaille des personnes qui n'ont pas tous les fondements requis pour ce concept. Et au lieu qu'il y ait changement, il y a démolition. Ce n'est plus descendre l'escalier et marche à la suite d'une autre. Dans votre esprit, le changement est un concept compris.
pour le faire passer aux gens, il faut le faire passer sous une forme pédagogique, c'est-à-dire donner au changement le temps. Donner au changement le temps est une nécessité. Notre humble expérience, ce matin nous étions en réunion et j'ai retenu du révérend père recteur de la grégorienne, le sens de l'humilité. Et je pense que l'humilité fait le changement. Voilà. Merci pour ce second échange. Il y a une question là-bas. Merci de vous présenter. Agradezco mucho el aporte que nos han hecho los colegas. Yo quisiera subrayar dos elementos. Uno, que no descuidemos lo que dijo el colega, no sé cómo se llama, que habló de la parte neurológica, porque en periodo de transición, lo que yo he investigado, yo soy historiador, no soy biólogo, he tenido que asesorarme, que cuando hay periodo de mudanza en la sociedad, generalmente el cerebro primitivo queda muy expuesto. Y las 4 funciones básicas del cerebro primitivo, que es la agresividad, comer, reproducirse, ser agresivo, quedan muy expuestos. Y solamente en un periodo más largo, la corteza cerebral comienza a almacenar y articular nuevos valores. Yo creo que no debemos descuidarlo, sino también estudiar y ver los aportes que nos pueden hacer. Pero lo que yo quería también aportar es que así como Paulo Freire se ha citado acá como un paradigma, yo quisiera ir a las fuentes de la Iglesia, también como paradigma. Al comienzo del siglo XIX, XX, hay una mujer que es Edith Stein, de origen judío, que migra, y es la primera que hace una tesis sobre la empatía. En el año 1917, aún no siendo cristiana, ella trabaja el encuentro del uno con el otro. Y da la impresión que eso es lo que la lleva al camino de la conversión. Se separa de Husserl, se separa del grupo grande que había y va camino a reconocer en Jesús el máximo de entrega al reconocer al otro. Creo que la tesis de Edith Stein también nos puede iluminar. Ella es santa, es una filósofa, tradujo a Santo Tomás, etc. También es un aporte para todos nosotros. Aliás, aproveitando a menção a Edith Stein, tem uma coisa que muitos brasileiros e brasileiras não sabem. Aproveitando a bandeira do Brasil, a primeira mulher que fez doutorado na Universidade Gregoriana foi uma brasileira. E ela o fez sobre Edith Stein, uma irmã, uma religiosa chamada Jacinta, e que foi reitora da Universidade do Sagrado Coração. E ela foi a primeira mulher que fez doutorado na Universidade Gregoriana. Aliás, como uma primeira mulher que fez medicina na Itália, foi uma educadora chamada Maria Montessori. Quando era proibido que qualquer mulher fizesse curso de medicina, ela foi a primeira a desafiar essa ideia. Talvez a gente precise, de fato, trazer à tona essas mudanças. Talvez algumas delas necessitem mais do acolhimento feminino. Por isso que aqui à mesa há 2 professoras et un seul professeur. On va prendre une dernière question avant de partir vers les ateliers. Quelqu'un souhaite-t-il encore bénéficier de la présence de nos 2 intervenants? Je ne vois pas de main qui se lève. Alors nous allons pouvoir clôturer cette session en applaudissant vivement nos 2 intervenants et puis en laissant... Merci à tous 2. Et merci aussi au débat qui s'est instauré. Nous allons avoir quelques indications, je pense maintenant, pour la suite de l'après-midi. Agradecemos aos representantes da mesa e convidamos o professor Dr. Antony Cerneira, presidente da FIUC, para fazer uso da palavra. I just have
I have a brief announcement. Just a brief announcement for the members of the election committee. We will meet at the beginning of the recess for drinks. And I would suggest that we meet here. So if you were appointed to the election committee, that's only 4 or 5 of us, please come here after the working group so that we can certify who are the candidates qualified for president and vice president. Thank you. Informamos que se encontra no piso térreo estande da Universidade Católica de Lille com informações sobre a inclusão nas universidades católicas de estudantes com deficiências. Convidamos a todos para os workshops no prédio anexo. Damos por encerradas as sessões nesses auditórios. Boa tarde.